Aqui a gente continua toda a nossa análise em relação ao átomo. Lembra que na página anterior a gente pegou bolinhas que indicavam a quantidade de prótons, bolinhas que indicavam a quantidade de nêutrons e somamos para calcular o A. Esse A maiúsculo representa o número de massa. E é o que a gente vai mostrar agora para vocês, dentro da arte que eu preparei aqui. Só que antes, eu queria lembrar que próton é a partícula positiva. O nêutron, como o nome diz, não tem carga elétrica, ele é neutro. E o elétron é a partícula negativa. Enquanto no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, em torno desse núcleo, girando na eletrosfera, eu tenho os elétrons. E aí eu tenho que me ligar que tanto próton quanto nêutron apresentam massa. E essa massa, só para lembrar a massa do próton, é na ordem de 10 a menos 19 gramas. É você pegar entre o 1 e o 9, do 10 a menos 19, e andar para a esquerda 19 casas. Gente boa, essa massa é imensurável, não dá para a gente se ligar. É muito, mas é muito pequena. A massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron, é praticamente igual à massa do próton, 10 a menos 19 gramas. Porém, a massa do elétron é 2.000 vezes menor do que a do próton. Pô, se a do próton a gente acabou de ver, 10 a menos 19. Pô, se o elétron apresenta a carga, massa, né? 2.000 vezes menor, eu vou, sinceramente, descartar a massa do elétron. Então, esse cara, para mim, a massa dele é desprezível, é praticamente zero. Por isso, que quando você quiser calcular o número de massa, você vai somar, como a gente fez na página anterior, a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. E como a gente sabe que número de prótons representa a carga nuclear, porque positivo e zero, em termos de carga elétrica. Então, a carga que permanece no núcleo é a do próton. Então, se eu digo que a carga nuclear de um determinado átomo é de 25 mais 25, eu estou afirmando que esse núcleo apresenta 25 prótons. Em outras palavras, a quantidade de prótons é a identidade de cada elemento. Quando a gente analisa a tabela periódica, nas linhas horizontais, que a gente chama de período, você vai ver que existe um número lá chamado número atômico, que a gente já viu, é o carinha aqui, que nada mais é do que a quantidade de prótons de um átomo. Como cada átomo apresenta uma determinada quantidade de prótons, quando a gente olha a tabela periódica, eu tenho 118 elementos. Você vai ver que todos apresentam o seu número atômico. É a identidade do átomo. E quando você olhar com mais concentração a tabela, da esquerda para a direita em cada linha horizontal, você vai ver que existe uma ordem crescente de número atômico em cada linha dessa que a gente chama de período. Ou seja, os elementos estão dispostos na tabela periódica, em cada período, segundo ordem crescente de número atômico, de quantidade de prótons. Vê como isso é importante? E aí eu coloquei aqui P igual a Z. Portanto, aquelas bolinhas que a gente somou na aula passada, está representado aqui por A, número de massa, P, número de prótons, N, número de nêutrons. Como P é igual a Z, eu também posso representar A, Z e N. Pô, gente boa, show de bola. Só que eu não vou sair daqui agora não, olha que importante. O número de massa A indica apenas o número de partículas do átomo que possui massa relevante, por isso que o elétron não entra.
Essa grandeza não é uma massa, é uma quantidade de partículas que apresenta massa. Mas não, veja bem, não é a massa atômica, olha aqui, ó, que a gente vai ver futuramente como se calcula a massa atômica. Então, quer dizer, quando você fala em número de massa, você está falando na quantidade de partículas que apresentam massa relevante. Por isso que o elétron não entra, porque a massa dele é irrelevante, a massa dele é praticamente nula, zero. Show, né? E massa atômica, diferentemente do número de massa, a gente calcula de outra maneira, que a gente vai explicar futuramente. Bem, como a gente falou já de a gente falou de Z e a gente falou de N, a gente pode representar um átomo a partir de agora. Genericamente, o X está representando qualquer elemento, qualquer dos 118 elementos da tabela periódica. Repara que o número de massa A, botei em vermelho porque eu assinalei aqui em vermelho, pode vir à esquerda do elemento ou à direita do elemento, tá vendo? Direita e esquerda. Só que, obrigatoriamente, aonde? Lá em cima. Então, numa representação, o número que tiver à esquerda ou à direita na parte de cima vai dizer para mim qual é o número de massa daquele átomo que está sendo analisado. Já o número atômico Z, não. Obrigatoriamente embaixo é à esquerda. E por que isso? Porque a gente vai ver futuramente, quando a gente fala que a molécula de gás oxigênio é representada por O2, esse 2 vai vir à direita embaixo, que caracteriza, indica a quantidade de átomos de oxigênio que formam a molécula de oxigênio, O2. Então, à direita eu tenho a quantidade de átomos que forma a molécula. À esquerda eu tenho o número atômico, que nada mais é do que o número de prótons. Show, né? E aí eu botei a representação do elemento sódio. Esse cara na tabela periódica está na primeira coluna, terceiro período, terceira linha. E ele apresenta, ó, 23 é o quê? O número de massa dele. 11 é o quê? O número atômico. Então, só lendo aqui, eu já sei que esse cara tem número atômico igual a 11, tem 11 prótons no núcleo, tem carga nuclear igual a 11 cargas positivas. Legal isso? Possui quantos nêutrons? Pô, não falou, professor, mas aí fica fácil. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aqui eu tenho A e Z. Para eu saber N, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Para saber N, eu quero esta letrinha incógnita, eu vou pegar o Z e vou passar para lá. Se ele é positivo, quando ele passar para lá, vai ficar negativo. A menos Z vai me dar quem? O número de nêutrons. Aonde o A está lá em cima, aonde o Z está aqui embaixo, isso menos isso vai me dar o N. 23 menos 11, 12 é o número de nêutrons. Poxa, arará, isso aí é muito fácil. Gente boa, não tem como errar isso aqui. Tanto é que a gente nem coloca isso aqui em prova, não dessa maneira fácil. Tem outras maneiras de a gente usar. Então, para terminar, para você não ficar reclamando que eu sou um cara muito chato, eu vou mostrar para vocês que a partir de agora, quando o cara me der a representação do átomo, eu já posso, só olhando para cá sem escrever nada, eu já posso falar tudo do átomo. Eu sei o número de massa, 23, eu sei o número atômico, Z igual a 11. Se o Z igual a 11, o P igual a 11. Pô, professor, mas o senhor não falou do número de elétrons. Legal, lembra da neutralidade? O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas? Então, se eu tenho 11 cargas positivas, olha aqui a carga nuclear próton. Obrigatoriamente, na eletrosfera, eu tenho que ter 11 cargas negativas, elétrons. Então, Z igual a 11. P igual a 11. E igual a 11. Z, P e E, número atômico, número de prótons, número de elétrons, sempre vai ser igual ao número atômico. Acabou. A representação está me dando a massa, 23. Número atômico, 23, agora eu já sei. Número de prótons, 11.
Dá um tempo, professor. Número de massa 23, número atômico 11, número de prótons 11, número de elétrons 11 e número de nêutrons 23 menos 11, 12. Acabou, gente boa. É assim que a gente aprende química no Fala Gente Boa. É muito fácil, né? Muito tranquilo. Valeu? Na próxima aula a gente continua todo esse esquema para a gente aprender cada vez mais. Valeu? Grande abraço, daqui a pouco a gente volta.